Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, com todos que puderem me ouvir, que estiver me ouvindo, que quiser. Olha, eu sou uma pessoa desembaraçada para algumas coisas. Vivi tantas coisas que hoje estou desembaraçado para algumas coisas, mas pronto para aprender cada vez mais. Por quê? Porque a vida é feita de surpresas, de coisas desconhecidas, muitas vezes para nós. Existem situações que parece que nos pega desprevenido. Mas eu quero dizer para você, saber que a vida é como ela é, saber que a vida pode a qualquer momento, mudar, nós temos que estar então prontos para o que der e vier. E quando eu digo prontos, eu não digo que você vai enfrentar todas as coisas da sua vida com facilidade e até mesmo com conhecimento. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós não sabemos como resolver. Não sabemos o que fazer e por diversas vezes há pessoas que se desesperam. Eu espero que você não seja dessas pessoas, mas se você for, o meu conselho para você, a Bíblia diz: o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. O meu povo morre por não consultar as Escrituras, aquilo que Deus deixou para nós como testamento, por herança. Eu quero dizer para você que a palavra do Senhor, ela vem nos auxiliar. Ela vem nos auxiliar em vários aspectos. Eu quero dizer para você que não se atente agora à camisa que eu estou vestindo, não se atente agora ao lugar onde eu estou, mas sim à palavra. Porque de todas essas coisas que nos acontecem, de todas essas coisas que nos cercam, olha, tudo está contido na palavra. A palavra nos prepara para toda e qualquer situação. Para toda e qualquer situação. Você pode dizer, é isso mesmo? Sim, é isso. A palavra do Senhor, ela fala de todos os assuntos. Dos assuntos até mesmo que nós ainda não temos tanta facilidade e nem tanta compreensão para dialogar com facilidade. Por exemplo, sexo. Falar sobre sexo. A Bíblia fala também. Olha, a Bíblia fala de comportamento, a Bíblia fala de mandamento, ordenança, a Bíblia fala de liberdade, mas também ela nos previne sobre as libertinagens, sobre fazer o que se quer fazer, não querendo arcar com as consequências dos nossos atos. A Bíblia me ensina muito sobre isso. Eu lido com vários tipos de pessoas. Pessoas que me conhecem e pessoas que não me conhecem. Você também, eu tenho certeza. Eu quero convidar você, juntamente comigo, a fazer uma oração. Oração, falar com Deus. Sim, oração, falar, agir. Então vamos agora entrar na presença do Senhor, porque Ele está em toda parte. Se você achar que quando você dorme, o Senhor dorme, você está enganado. A Bíblia diz que o nosso Deus não dormita. Se você achar que há algum lugar da terra que você possa ir, que eu posso ir, e Deus não vai nos ver, você também está enganado. Eu quero dizer para você que o nosso Deus está ciente de tudo o que está acontecendo. O nosso Deus tem consciência do que você está passando, do que eu estou passando. Por isso é bom falarmos com Ele, porque Ele tem poder sobre tudo e sobre todos e em todo lugar, em todo o país, com todas as pessoas. Então vamos lá? Fale com Deus. Lembre dos seus amigos, lembre-se até mesmo das pessoas que não te têm por amigo, que se colocaram como seus inimigos. Devemos orar por aqueles que também não gostam de nós. Devemos orar por aqueles que não nos compreendem, não compreenderam a Cristo. Hoje, eu quero dizer para você, olha, sábado conhecido como sábado de aleluia, né? Tá. Ontem, sexta-feira da paixão,
Amanhã, Páscoa, sabe? Ressurreição de Cristo. Eu quero então dizer para você que eu não vou falar sobre isso. Não vou me aprofundar sobre isso. Nem sobre coelho, nem sobre chocolate. Eu quero falar simplesmente de Jesus, de nós, da palavra. Vamos lá então? Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, não como quem sabe de tudo, não como quem pode tudo, mas nós estamos aqui como alguém que precisa de ajuda. Precisamos, ó Deus, compreender algumas coisas que estão acontecendo. Precisamos, ó Deus, ajuda para aceitar as coisas que nós não temos poder para mudar, que só o Senhor pode mudar. Precisamos, ó Pai querido Deus Santo, amar e aprender a amar. Amar e aprender a amar. E também suportar os que nos odeiam, os que nos perseguem, os que nos aborrecem. Senhor Jesus, por isso nós pedimos. Pedimos pela nossa família, pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos e até mesmo por aqueles que se põem como nossos inimigos. Sabemos que tem pessoas que são nossos inimigos e nós não sabemos ainda. Existem pessoas, Pai, que usam de falsidade para conosco. Por isso, ó Deus, eu peço ao Senhor que também olhe o coração dessas pessoas e dê a cada um aquilo que o Senhor acha ser certo. Porque Tu és justo, Tu és bom, Tu sabes de todas as coisas. Então nós não podemos pedir, faça isso para aquele, ou faça isso para aquele. Até mesmo porque o Senhor não opera na ira do homem. A justiça do Senhor não opera na nossa ira. Por isso, ó Deus querido Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, que seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Pai, que seja feita na nossa vida, mas também na vida do outro. Sabemos que a Sua balança, aonde o Senhor pesa todas as coisas, é fiel. A Sua balança é justa. Pai, o homem pode cometer injustiça, mas o Senhor jamais. Querido Deus e eterno Pai, nos ajuda a entender algumas coisas. E aquilo, Pai querido, que vai levar tempo, que o Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, Espírito Santo, nos ajuda, continua nos ajudando. Sabemos que o Espírito Santo, Pai, está conosco 24 horas por dia, o dia todo, todos os dias. Sabemos, Pai querido, que Ele intercede por nós, mesmo quando nós não sabemos orar como convém. A Tua palavra nos ensina que nós não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém. Então, mesmo errando, Pai, que nós possamos, ó Deus querido, através do Teu Santo Espírito, acertar. Sermos mais assertivos nas nossas escolhas, nas nossas falas, nas nossas colocações. Pai, que a Tua palavra, como disse Davi, que ela fique no nosso coração, para que nós não venhamos a errar, a pecar contra Ti. Porque assim disse Davi, guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Querido Deus e eterno Pai, que no dia de hoje o Senhor possa ajudar aqueles que estão enfermos. Que o Senhor possa trazer cura em nome de Jesus, para aqueles que estão enfermos. Pai, e para aqueles que estão atormentados pelas vossas tribulações, pelos vossos tormentos. Pai querido, que eles sejam libertos em nome de Jesus, com o poder do Teu sangue vertido na cruz do Calvário. Porque nós sabemos, Pai, que sobre as Suas pisaduras não somos sarados, que o castigo que nos trouxe a paz foi sobre o Senhor. O Senhor tomou sobre si a nossa maldição, para que no Senhor nós nos tornássemos benditos. Bendito de Deus, bendito de Jesus. Pai querido, por isso que hoje receba a nossa gratidão. Receba, Pai querido, a nossa gratidão, porque nós reconhecemos o Senhor como Deus, como Pai, como Todo-Poderoso. Reconhecemos o Senhor como Filho de Deus, ó Cristo. O Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio não para julgar, nem para matar, mas sim para salvar. Sabemos, Pai, que a Sua vinda está próxima, pois os sinais já estão aí. As guerras, os rumores de guerra. Pai, estão acontecendo coisas absurdas que a Tua palavra já nos advertia. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos permanecer firmes e fortes, independente das ventanias, independente dos vendavais, independente, Pai querido, de tudo isso
está acontecendo e do que ainda está por acontecer. Pai, nós queremos ficar firmes no Senhor, firmes, fixados com os olhos no alto. Sim, da onde nos vem o socorro, mas focados também na tua palavra, que ainda está se cumprindo, nas tuas promessas, que estão se cumprindo. Ó Deus querido, Pai Santo, eu peço ao Senhor que usa-me para falar com esse que me ouve. Usa-me para falar com aqueles que interessar possa. Ó Deus querido, Pai Santo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor me deu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tirou. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor ainda há de me fazer, de me dar, de tirar. Não importa o que o Senhor vai fazer, Pai, porque eu confio na tua bondade, no teu amor, na tua fidelidade, justiça e misericórdia. Todas essas coisas do Senhor, esses atributos, Pai, me bastam para que eu descanse e confie no Senhor. Eu entrego, ó Pai, a minha família, minha esposa, meus filhos, filhas, meus netos. Eu entrego, Pai, os meus amigos nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor vai cuidar, assim como tem cuidado de mim até o dia de hoje. Coisas ruins vão acontecer e nós sabemos. Pai, não há coisa melhor do que passarmos o pior ao teu lado. Porque ao teu lado, Pai, nós sabemos que estamos protegidos, tal como os discípulos em pleno mar revolto, em plena tempestade. O Senhor acalmou os ventos e acalmou os mares. Assim também o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem acalmado, Pai, as tempestades do coração. O Senhor tem nos dito que tudo vai ficar bem. Querido Deus e eterno Pai, que no dia de hoje, Senhor, eu possa falar e ser ouvido. E aqueles a quem ouvir, Pai, sejam transformados, impactados pelo poder da Tua palavra, assim como eu sou todos os dias, transformados, impactados pela Tua palavra. Querido Deus e eterno Pai, sejai, Pai, com o nosso sacerdote, com os pastores, com os presbíteros, com os sacerdotes, Pai. Será, ó Deus querido Pai Santo, em nome de Jesus. Seja, ó Deus querido, com os nossos líderes. Sim, Pai, falo também do nosso presidente. Toma ele nas tuas mãos, muda aquele coração, transforma o coração de pedra num coração de carne. Um coração insensível para um coração sensível. Que não seja amor só de boca, mas que seja de ação pela nação. Que ele possa agir com amor para com a nação. Ó Deus querido Pai Santo, porque o nosso foco é na liderança do céu. O nosso foco é no governo do céu. Esse é justo todo o tempo. Por isso nós pedimos que venha o teu reino sobre a terra, para que haja na terra a paz que há no céu, para que haja na terra, Senhor, a justiça que há no céu. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço ao Senhor pelas famílias do dia de hoje. Pai, seja com as famílias, traga paz, amor, compreensão, união, Pai. Ó Deus, porque dura coisa é passar o que estamos passando sozinho. Cada um lutando com a força do braço, cada um lutando, Pai, dividido. A Bíblia diz que a casa dividida não prospera. A tua palavra diz, Pai, poderão andar dois, Pai querido, se não houver acordo. Poderão andar se não houver entre eles acordo. Por isso que haja acordo não entre luz e trevas, mas que a luz possa suplantar as trevas e que as trevas se converta em luz. É o que nós pedimos. Para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso país, para o nosso Brasil e mundo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, meu querido, meu irmão, meu amigo. Há uma palavra que eu quero compartilhar com você, que diz assim: disse-lhe, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, não o Judas que traiu: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós, e não ao mundo? Disse-lhe Jesus, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama e guarda a minha palavra, o meu
meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Meu irmão, essa palavra se encontra lá em João, aleluia, João capítulo 14. No começo diz assim: não se turbe o vosso coração por coisa, aleluia, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, aleluia, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vou vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Queridos, em nome de Jesus, eu tenho alguns assuntos para tratar. Por esses dias, eu tenho falado com algumas pessoas, falei com algumas famílias, com algumas pessoas que me ligaram e perguntaram algumas coisas, né? Dentro dessa questão da vinda de Cristo, dentro dessa questão da igreja, do cristianismo, eu disse, não há coisa melhor do que nós lermos a palavra e guardarmos a palavra e aplicarmos a palavra no nosso dia a dia. Então, olha o que ele já anunciou. Jesus vai voltar, porque ele foi. Ele disse aqui, se eu for, e ele foi, vos preparar lugar, eu voltarei. Jesus está voltando. Então hoje, algumas preocupações do ser humano têm que acabar. Por quê? Porque não são as preocupações que mudam a nossa vida. Porque preocupação, muito pelo contrário, não nos deixa raciocinar da maneira correta para resolver as coisas. Eu quero convidar você então, em nome de Jesus, para um pouco e pensa, compensa viver na tribulação? Compensa não saber lidar com ela? Não. Então, aplique Jesus na tua vida, aplique a palavra em você. Eu hoje, confesso para vocês, estou melhor do que ontem. Porque eu me lembro, e quando eu digo ontem, eu digo de anos passados, anos que se passaram. Estou bem melhor hoje. E tenho esperança. A Bíblia vai dizer, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A minha esperança é saber que Deus me tirou de vários apertos, que Deus me tirou de várias situações. E hoje eu estou bem melhor, mas não tão quanto eu gostaria. Mas eu posso dizer para você que aquele que começou essa obra, ele vai terminar. Filipenses 1:6 vai dizer que eu bem sei, disse Paulo, que aquele que começou esta obra, ele vai terminar. Então, ele vai aperfeiçoar até a vinda de Cristo. A Bíblia diz que ele vai aperfeiçoar. Ou seja, o que é aperfeiçoar? É tornar alguma coisa melhor do que está. Melhor do que está. Olha, quase que perfeito. Então, porque quando terminar estaremos perfeitos. Teremos esse corpo corruptível trocado. A Bíblia fala sobre todos esses assuntos, como eu estava falando no começo. Ela lida com todos os assuntos. O como será? Como o pecador vai morar no céu? Como o pecador se torna um homem santo? Como a Bíblia me pôs como santo? Santo é o Senhor, santificado por Ele nós somos. Ao aceitá-lo e aceitar a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Isso nos santifica, isso nos corrige. Deixamos de fazer coisas que outrora fazíamos e era contra Deus. E passamos a fazer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor. Passamos a viver a palavra do Senhor. Isso não é coisa fácil, não é de uma hora para outra. Por isso que ele diz que vai aperfeiçoar a vida do homem até a vinda de Cristo. Paulo estava falando aos filipenses esta palavra, né? Que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. E olha, eu quero dizer para você que você é a obra de Deus, eu sou obra de Deus. Até mesmo aquele que não aceita Jesus, não aceita Deus, sabe, não aceita a palavra, ele é obra de Deus, ele não foi feito pelo acaso, ele não foi simplesmente um acidente. Não, não.
foi a vontade de Deus. Leva-se tempo, alguns infelizmente vão morrer na ignorância, na ausência do conhecimento, na ausência do saber. Mas eu e você, que estamos aqui compartilhando da palavra do Senhor, não podemos nos dar por não avisado, não podemos nos dar como ignorante, não somos. Olha, eu quero sair desse assunto para um outro assunto. Sabe o que o Senhor disse para mim? Eu me preocupava com muitas coisas. Olha, essa camisa mesmo, ela gera comentário. Da outra vez que eu gravei uma live com ela, fizeram alguns comentários. Ela gera comentário porque é diferente, né? A pessoa que me deu disse assim, você tem coragem? Eu ganhei essa camisa, você tem coragem de usar? Eu falei, tenho, sem problema nenhum. Olhei, falei, uma camisa branca com bolinhas pretas. Então, e parecendo um dálmata, né? Então, querido, e por quê? Porque eu fui liberto de algumas coisas. Eu fui liberto. Eu vou dizer de algumas coisas. Porque a vida vira e mexe. Nós estamos presos a algumas coisas e Deus tem que vir, através da sua palavra, o Espírito Santo tem que vir e dizer, olha, isso está errado. Isso faz mal para você. Então, vira e mexe, nós estamos presos a alguma coisa. Mas eu estou liberto de muitas coisas. Primeiro, aqueles que me conhecem sabem, eu fui liberto das drogas. Eu fui liberto da vida na rua. Eu fui liberto, sabe, de muita coisa. Mas ainda estou no processo. Minha vida é um processo. A tua vida é um processo. Não pare o processo. Sabe aqueles processos que ficam em juízo? É que o advogado tem que ficar correndo atrás. Ainda não resolveu, ainda não resolveu, ainda não resolveu. A nossa vida não é muito difícil, muito diferente não. Existem coisas na nossa vida que ainda não foram resolvidas. Existem ignorâncias da nossa vida, existem achismos da nossa vida, existem erros na vida do ser humano que ainda não foram resolvidas. Por quê? Por pura ignorância. Às vezes não aceita. Eu não aceito Deus falar isso. Não aceito o pastor. Eu não aceito fulano, cicrano, beltrano falar sobre minha vida. Eu não aceito ser regido por um livro. Eu não aceito, eu não aceito. Eu não... Tá bom, então leva a tua vida do jeito que tá. Tá boa? Beleza. Só que, o Deus da palavra é Jesus, o Criador. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus. E o que ficou conosco, o Espírito Santo, a Santa Trindade, ela está em atividade desde o início de tudo. Lá no Éden, primeiro, vamos lá em Gênesis, no livro de Gênesis, diz assim que no princípio criou Deus céus e terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito pairava por sobre a face das águas. Olha, quando você lê a Bíblia, você descobre um monte de coisas. Você descobre que o Cordeiro, aquele que estava pronto já para morrer no meu e no teu lugar, antes de nós pecarmos, antes de Adão pecar, antes de Eva pecar, ele já estava pronto. Se acontecer alguma coisa, se eles errarem o caminho, estou aqui. Entendeu? Então, em outras palavras, Deus sabe do que você fez, Deus sabe o que você está fazendo e Ele sabe o que você ainda vai fazer. E Ele sabe dentro dessas coisas que você fez, que você está fazendo, que você vai fazer, o que é certo e o que é errado. E Ele veio para nos auxiliar, Ele quer te chamar um filho de volta. Sabe? Você sabe que está escrito lá em Lucas, capítulo 15, vai falar lá da dracma perdida, vai falar também do filho pródigo, vai falar das 100 ovelhas, né, que o Criador deu, o pastor deixa as 99, vai atrás daquela uma, e quando ele acha, ele se alegra. A mulher que acha a dracma também, que era, se não me engano, me falha a memória, um dia de trabalho, ela acha aquela dracma, né, um dia, um mês de trabalho, eu preciso dar uma olhada lá. Então, ele acha aquela dracma lá e ela chama as amigas e faz festa e se alegra porque achou. O da ovelha, que traz a ovelha, também ele encontrou a ovelha que estava perdida. O filho pródigo, ao contrário da ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás, o filho pródigo pediu a parte da herança e foi, mas gastando tudo, torrando tudo. Sabe o que aconteceu? Ele caiu em si, ele ficou pobre, ele passou fome e tal. E quando ele estava perto de comer as bolotas de porco, sentiu vontade de comer as bolotas de porco, porque ele estava se empregando, né, na casa, na fazenda de um criador de porcos. E ele lembrou do seu pai, ele lembrou do que ele tinha ao lado do pai. O filho pródigo lembrou do que ele tinha. Eu e você, muitas vezes, precisamos lembrar o que temos em Deus, o que podemos ganhar em Deus,
sabe? E o que temos no mundo, quando nós saímos no mundo, vivendo do jeito que a gente quer, fazendo o que a gente quer, e aí vem as consequências. Vem enfermidade, vem desilusão, vem abandono, vem perseguição, sabe? Tanta coisa acontece quando estamos longe da casa do Pai, quando estamos longe do Pai. Ó, e o Pai que aqui é Deus que nós estamos falando. O pai do filho pródigo simbolizava Deus. Era o símbolo de Deus. Por quê? Porque deu a ele proteção e tal. Tanto é que quando ele decide voltar, ele fala, ó, até os empregados, os jornaleiros lá na casa do meu pai, eles comem melhor, eles vivem melhor. Como eu, o filho, vou viver nessas condições? Ele caiu em si e voltou. E quando ele voltou, a Bíblia diz que o pai de longe o avistou, se alegrou, ele chorou, sabe? O pai, ao invés de condenar, de julgar, sabe? De criticar, de fazer qualquer coisa, se alegrou. Deus se alegra quando eu e você voltamos para a casa dele. Deus se alegra quando eu e você nos voltamos para ele. Deus se alegra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quem é você, não sei o que você está passando, mas existe gente dentro da igreja que está longe da casa do Pai. Aí você diz, mas lá não é a casa do Pai? Mas olha, a Bíblia vai falar de Deus criticando um povo, dizendo, esse povo me louva de lábios, diz que me ama, mas o coração está longe. Como assim? Eu falo do Senhor, prego o Senhor, mas o meu coração está longe. Porque a Bíblia vai dizer, então, onde está o teu coração, lá está o teu tesouro. Onde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Então você ama aquilo onde está o teu sentimento também. É o que você ama. Você ama onde está ali, ó, aquilo que você é capaz até de dar a vida. Então, Deus, ele sabe como está o seu sentimento com relação a ele. Como está o teu sentimento com relação ao mundo? Como está o teu sentimento com relação à família, ao ser humano, ao próximo? Quando fala de próximo, eu logo me lembro que a Bíblia diz assim, dos 10 mandamentos, ele resume ali e ele vai dizer, cumpra esses 2 então. Ame a Deus, sobretudo, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo. O segundo é, ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus, ame a você e ame o próximo. Olha, não é tão fácil. Fácil é falar. Viver isso na prática não é fácil. Mas se ele falou é porque o Espírito Santo vai nos dar condição e vai nos auxiliar a praticar isso. Eu acredito nisso. Então, meu irmão, minha irmã, a Bíblia vai falar de todos esses assuntos. Eu preciso todos os dias ser transformados pelo Senhor. E eu estava então falando para as pessoas, eu não fico me apegando mais à roupa, eu vivi na rua, eu tive em albergue, eu fui morar na Cracolândia, eu passei por alguns barracos, por alguns malocas, por alguns lugares onde eu fui maltratado, onde eu fui dormir no chão, eu fui dormir, sabe, no porão, eu já passei tanta coisa, mas foi bom para mim. Você acredita que foi bom para mim? Porque quando eu estava na casa da mãe, na casa do pai, quando eu estava próximo da família, eu não dei valor, fiz o que eu queria, do jeito que eu queria, me tornei um alcoólatra, me tornei um drogado, enfim, me perdi, tal como o filho pródigo. Só que agora, eu não retornei para a casa do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus irmãos. Não, agora eu fui me refugiar em Cristo. Agora eu estou na casa do Pai. E quando eu falo casa do Pai, não sei se você vai compreender. Aonde eu estiver, estando eu com Cristo, estando eu com o Espírito Santo e praticando a palavra, eu estou na casa do Pai. Minha casa, casa do Pai. Olha, quando eu estou na igreja, casa do Pai. A casa do Pai abriga bem o seu filho. O pai recebe bem o seu filho. E como eu estava falando do filho pródigo, sabe, ele voltou, o pai mandou os empregados preparar banho, dar umas vestes limpas, novas, colocou um anel no seu dedo, que esse anel simboliza, esse é o filho do patrão, esse é aliançado com Deus. Ó, eu quero dizer para você, ali a simbologia de Deus, então o pai colocou um anel no dedo do filho, falou, ó, meu filho voltou, esse é o meu filho. Então, em nome de Jesus, a grosso modo, só para você entender, vá para Jesus,
Procure uma igreja mais perto de você. E se você já frequenta uma igreja, se você conhece a palavra, se você lê a Bíblia, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Sabe? Pratique. Jesus está voltando. Pratique a palavra. Perdoe seus irmãos. Perdoe seus amigos. Perdoe os que te fazem mal. E esforça-te em praticar o bem. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse está pecando. Esforce em fazer o bem. Ajuda quem você puder ajudar. Se ajude. Busque em Deus. Sabe por quê? Lembra que eu falei no começo? Ninguém sabe tudo. Estamos sempre aprendendo. Por mais que você está vendo aí os pregadores, um fala uma coisa, outro fala outra, parece muito contraditório, mas eu quero dizer para você que Deus há de falar com você no teu coração. Não é tão complicado como eles põem muitas vezes, não. Deus conhece e sabe que muita gente está se esforçando em fazer o bem, mesmo quando erra. Olha, como que é isso? Tem gente que não tem, hoje, condições de fazer uma teologia. Mas dá para fazer um estudo apurado. Já existem muitas igrejas aí que estão dando ensinos, sabe? Ensinos até teológicos. De graça, gratuito. E hoje também, pela internet, você também pode estudar, se aplicar em aprender um pouco mais. Mas como você viu que grandes homens, grandes teólogos e pregadores também não se entendem entre si. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro não sei o quê, e tal, não sei o quê. Então, chegue o mais próximo possível da verdade. Leia a Bíblia e busque referências e um estudo aqui, um estudo ali da palavra. E Deus há de se revelar. Porque a Bíblia diz que Deus, o desejo de Deus é se revelar a nós. O Senhor tem se revelado para nós. Ele tem mostrado, não filho, é assim. Não filho, vai por aqui. Não filho, é assim. Porque o Espírito Santo do Senhor, uma vez que eu aceitei a Cristo, uma vez que eu me batizei, olha, agora eu sou cristão, o Espírito Santo, a Bíblia diz que fez morada. Eu sou morada, habitação. Você é morada, habitação do Espírito Santo. Então, meu querido, agora, com relação às aflições, pessoas que têm me ligado, ô irmão, estou passando por isso, é problemas financeiros, problemas conjugais, problemas com o filho nas drogas. Eu viro e disse assim, que essas coisas, elas vão nos promover. Como nos promover? O que é uma promoção? Você sai daqui e passa para cá. Como? Porque Deus ele vai intervir nesses problemas, ele vai ajudar você a sair desses problemas. E quando você resolve um problema, você se torna mais forte e virão outros. E aí você se torna cada vez mais forte, cada vez mais entendido, cada vez mais inteligente, sábio, dentro de alguns assuntos. Quando esses assuntos vier sobre a tua vida, você já tira de letra. Quando não, você ajuda aqueles que ainda não conseguem sair. Eu hoje falo para as pessoas que estar envolvido com drogas, estar no mundo do crime, não é o fim do mundo, mas está próximo do fim da vida. Mas toma cuidado. Por quê? Porque pode morrer a qualquer momento. Pode morrer e perder a sua salvação. Mas eu quero dizer para os parentes, ore por essas pessoas. Quero dizer para os cristãos, ore pelos traficantes, ore pelos dependentes químicos, ore pelo viciado, ore pelo morador de rua, ore por aqueles que estão em pecado, pelas prostitutas, pelas lésbicas, por tanta gente aí que está numa vida totalmente desregrada, totalmente afastada dos caminhos de Deus. Ore, só ore. Não debata, não discuta. Agora, quando tiver uma oportunidade, esclareça, converse, nem insista. De verdade, não precisaram insistir comigo. Sabe, até mesmo quando eu estava mais ignorante do que eu já sou, ignorante no sentido de não saber, eu estava na ignorância, mesmo assim eu ainda ouvia. E às vezes não aceitava naquela hora. Mas tempo depois, o Espírito Santo se revelava. Ó, Marcos, é isso aqui. Você achou que estava certo? Você está errado. Eu errei muito, mas aprendi bastante. E hoje estou explicando para algumas pessoas. Falo pela internet, falo, ó, tenha paciência, tenha paciência. Ó, aproveite tua família, porque o tempo está passando do ser humano na terra. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Olha, mas outra coisa, as pessoas estão morrendo em um piscar de olhos. As grandes catástrofes que têm acontecido, os desastres naturais,
chuva, queimadas. Tantas coisas estão assolando o nosso Brasil e mundo. Por que não dizer mundo? E pessoas têm morrido por isso. As enfermidades estão aumentando. Os vírus, as epidemias virão. Eu quero dizer para você. E como nós estaremos preparados para isso? Pela palavra. Ore a Deus, busque a Deus, mas descanse. Parece que é uma tensão muito grande servir a Deus. Não é, meu irmão, não é. Porque, olha, em mim, ele diz, para que em mim tenhais paz. Ele diz que, olha, a minha paz eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo, parece que aqui nesse mundo que nós vivemos, eu estou em paz quando minhas contas todas estão pagas, eu estou em paz quando minha família está unida, eu estou em paz quando tudo vai bem. E não é verdade. A paz que excede o entendimento é minha paz com Deus. É minha paz com Deus. Deus olha para você e para mim e diz, tá tudo certo, filho? Tá fazendo o que eu mandei? Tá fazendo como eu te ensinei? Fique tranquilo. Mesmo quando sai errado, eu estou com você, porque você está debaixo da minha ordenança. Deus mandou você fazer, você foi fazer, deu ruim, fique tranquilo, Ele é contigo. Mas Deus mandou fazer por um propósito. Tem coisas que para dar certo, primeiro tem que dar errado. Tem gente que para primeiro, sabe, para você ganhar para Jesus, ela vai ter que ter o conflito ali, o confronto com você, com a palavra. Vai dizer, seu Deus não existe, onde está teu Deus? Aí depois ela cai, sofre, se machuca, aí Deus se mostra para ela, o Espírito Santo de Deus toca no coração dessas pessoas, daqui a pouco você está vendo o povo vindo para a igreja. O que a gente mais escuta dos testemunhos é isso. Sabe o que a gente mais escuta? É os outros falando, eu detestava pastor, eu falava que os pastores eram tudo ladrão, eu odiava a igreja, eu era disso, eu era daquilo, eu era daquela outra religião, eu fazia isso, eu fazia aquilo, então hoje, glória a Deus, graças a Deus. Então, como foi que isso aconteceu? A maioria dos testemunhos, as pessoas dizem que em algum momento elas foram impactadas, que em algum momento Deus se revelou para elas. Então, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, aprenda isso. E manifeste a tua vontade a Deus. Pai, eu quero que os meus parentes se convertam. Eu quero ver meu pai na igreja, eu quero ver minha mãe na igreja, meus irmãos na igreja, quero ver meus filhos na igreja, meus parentes na igreja. Eu quero ver, Pai, servindo ao Senhor. Porque quando fala igreja, é como se disséssemos assim, eu quero ver as pessoas na escola. Por quê? Porque a escola educa também, mas ela ensina. Quem tem que educar são os pais, mas a escola ensina. E quando a gente fala de educação, é aprender como é que rege a sociedade, como é que se vive em sociedade. Aqui não é diferente. Como que eu vivo com Deus? Como que eu, no mundo natural, vivendo ainda no corpo carnal, vou viver com Deus que é espiritual? Como que eu posso dizer que amo um Deus que eu não vejo, nem sempre ouço, se eu não amo meu irmão que eu vejo e posso tocar? Olha, a Bíblia vai nos ensinar essas coisas. A Bíblia vai nos ensinar. E eu não prego porque tudo vai bem também. Eu aprendi com Deus que mesmo quando eu estou no meio das situações difíceis, das confusões, das brigas, mesmo eu não sabendo tudo, e mesmo quem sabe tudo já leu a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Tem gente que já leu. Deixa eu te falar assim. Já viu um nadador morrer afogado? Vários nadadores, mesmo sabendo nadar, morrem afogados. Já viu pessoas que sabem dirigir, cometerem um erro e baterem seus automóveis? Mas ele não sabe dirigir. Quem é que disse para você que o fato de você saber, isso quer dizer que você vai aplicar todas as vezes da forma certa? Até mesmo eu que já trabalhei em obra e vira e mexe, faço um bico aqui, outro ali em obra, eu vou falar para você, às vezes o pedreiro, ele erra na medida ali da areia, do cimento, da pedra, e aí ele fala, não, ficou muito forte, põe menos cimento. Faz isso, faz aquilo. E tantas vezes a mulher também. A mulher que está em casa, cozinha todos os dias. Quantas vezes ela acabou, eu salguei o arroz hoje. Eu salguei o feijão. Eu adocei demais o café. Entendeu? Essas coisas fazem parte, nem se apegam muito a esses pequenos erros.
Se apegue aos acertos. E os acertos se chama perseverança. Se apegue à perseverança, porque uma hora vai dar certo, se você perseverar. Se apegue à resiliência. Pessoas que falam, é um fracassado. Irmãos, eu caí tantas vezes tentando ficar de pé. Eu drogado, bêbado, as pessoas falam, não tem mais jeito não, ele não quer mudar não. Ele não quer nada com nada não. Esse negão aí não quer mais nada com nada não. Não, já ajudei. Muitas pessoas do bem, pastores, amigos meus, sabe? Amigos e até familiares. Lavaram as mãos. Isso aí não quer nada não. Olha, deixa eu falar para você. 7 anos já limpo. Deixa eu falar para você agora uma coisa. Caminhando, lutando sempre. Porque qual é o homem, qual é o ser humano que diz, eu não vou pecar mais. Eu não vou fazer isso mais. Sim, esforça-te. Tem bom ânimo para não fazer o que é errado. Esforça e tem bom ânimo. Mas se você errar, levante e tente de novo. Mais uma vez, outra, tente de novo. Tem muita gente. Qual é a esperança daquele que tem um ente querido preso na cadeia? Que ele saia e ele possa se regenerar. Voltar à cadeia não muda ninguém, tá? Eu quero já deixar bem claro isso. Não estou dizendo para você que é a cadeia que vai transformar ele, não. Mas que ele saia com uma mente renovada, pronta para dizer, eu quero é viver. Então, mesma coisa, fui eu nas drogas. Eu falei, eu quero é viver. Estou cansado de ficar longe de quem eu amo. Quero os filhos, esposa, família, amigos. Estou cansado de viver segundo a vontade dos outros. E também viver escravizado por uma substância. Não. Comecei a tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos. E aí entreguei para Jesus. Entreguei para Deus. Falei, Pai, me ajuda. Ele diz, lê a minha palavra, porque através dela eu vou falar com você. Ouve os meus profetas, porque através deles eu vou falar com você. E de lá para cá tem dado certo. E eu tenho reproduzido isso. O que fizeram para mim, eu tenho me esforçado para fazer para o meu próximo também. Me ajudaram. Eu não posso dizer, eu resolvi sozinho, fiquei de pé sozinho. Não, mentira. Ninguém faz nada sozinho, não. Então, eu tive muita ajuda. E ainda tenho, irmãos. Até para fazer a obra eu tenho ajuda. Eu tenho gente que me ajuda. Gente que estende a mão e fala, Marcão, conta comigo. Como eu disse a história dessa camisa, eu tive várias pessoas, eu ganho roupas, as pessoas, Marcos, eu senti no coração de te dar um sapato, eu senti, Marcos, eu tenho aqui em casa isso aqui, te ajuda? Opa, amém, fique em paz. Né? Pessoas, está trabalhando, Marcos? Não estou trabalhando. Tem um emprego ali, tem não sei o que, vou falar com meu amigo. Então, gente disposta a fazer o bem porque me viu lutando e sendo resiliente. Perseverando, ficando de pé, e aí essas pessoas estenderam a mão. Deus não é diferente. Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? O filho amou o mundo, deu a própria vida. Você acha que eles vão perder? Você acha que eles vão abrir mão de você tão fácil assim? Deus não abre mão de você, não. Somos nós que abrimos mão da ajuda dele. Da ajuda dele na sua palavra. Da ajuda dele através de profetas. Tem gente que me ajudou só com uma palavra, irmão. De verdade. De verdade. Eu, certa feita, estava na chuva, ali no São Carlos, ali, perto do Sacolão. Eu estava ali na chuva, sabe? Todo molhado, sem ter um lugar para ficar. E daí eu fui para debaixo da marquise, próximo ali do Sacolão. E começou umas pessoas a entregarem marmitex, né? Coisas de comer. Eu já contei essa história. E veio um jovem falar comigo. Né? Um jovem falar comigo. E ele viu que havia alguma coisa diferente em mim. Na verdade, mesmo eu sofrendo, Deus tinha um plano na minha vida. Mesmo eu errado, Deus tinha um plano na minha vida. E ele, então, falou comigo. E assim é com você. Deus tem um plano na tua vida. Não despreze o plano de Deus na tua vida. Tanto o plano de te salvar, como o plano de salvar outras pessoas através da tua vida. Você sabia que você é um instrumento de Deus quando faz o bem.
Quando faz o mal, é um instrumento de Satanás. Porque Satanás também, ele fica rodeando, perturbando, sabe, o ser humano, com pensamentos malignos, com sentimentos ruins. Porque o ódio, inveja, ciúmes e todas essas coisas acabam prejudicando o homem e fazendo o homem fazer coisas ruins para ele e para o próximo. Porque também outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui. Quando você faz mal para outra pessoa, para você está fazendo mal. Porque a ordem de Deus foi amar a Ele sobre tudo, com todas as forças, com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Aquele que deu essa ordem, ele vai cobrar. O que você está fazendo é o contrário do que eu mandei. Eu mandei você me colocar em primeiro lugar, você não colocou. Eu mandei você se amar, você não se amou. Eu mandei você amar o teu próximo, você não amou. Então, vamos colher das consequências. Nós acabamos colhendo das consequências. Querido, eu quero dizer para você então, que em nome de Jesus, lá em Jeremias 33, vai dizer assim, 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Quando eu clamo a Deus, quando eu falo com Deus, fique tranquilo. Ele pode não ser na mesma hora, mas ele vai se manifestar a você. Ele vai se manifestar a mim. Por quê? É promessa dele. E ele, a Bíblia diz que ele não é homem para mentir e nem é filho do homem para se arrepender daquilo que ele disse que vai fazer. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer. No tempo dele, do jeito dele, e vai usar quem ele quiser. Fique atento, porque há tanta gente que está nos ajudando, atrapalhando. Opa, como isso? Eu vou explicar para você. Lá em Provérbios vai dizer assim que o ferro afia o ferro. O companheiro, o outro, ao seu irmão. Porque como é isso? Sabe o que é? Porque às vezes o confronto, ele me ajuda. Ele me ajuda. Eu fico mais atento sabendo que eu tenho inimigos. Eu fico mais atento no que eu estou ouvindo, mais atento no que eu vou falar, quando eu sei que o que eu estou ouvindo pode me prejudicar e o que eu estou falando também. Então, o meu inimigo acaba me ajudando. O meu irmão também. Há irmãos que você ama e você ajuda e você faz e eles não se ajudam. Eu disse para uma pessoa que disse assim, olha Marcos, me perdoe. Sim, uma irmã disse assim, me perdoe, porque eu te ajudei uma vez, mas quando eu vi você caído de novo, eu disse para algumas pessoas, ó, ele não merece ser ajudado, ele não quer ser ajudado, então deixa esse cara para lá. Ela disse para mim, se desculpando, se desculpou. Por quê? Porque hoje ela viu que, na verdade, não devia ter desistido lá atrás. Não desista de quem você ama. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de Deus. Você achou que eu estou falando de alguém? De alguém? Não, não. Não desista de Deus. Não desista. Você não ama Deus? Então não desista dele. Porque ele não desistiu de você. Ele mandou os seus profetas, mandou os seus pastores, sacerdotes, falar com você. Fale com o meu povo. Diga ao meu povo. Eu vou voltar. Diga ao meu povo. Eu amo. Lá em 2 Crônicas 7,14, diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, e se arrepender dos maus caminhos, dos altos céus, eu ouvirei. E ele promete sarar a nossa terra. Ele promete consertar a nossa vida. Mas primeiro, se o meu povo se chama pelo meu nome, é o povo que ama a Deus, eu sou povo de Deus, sou filho de Deus. Então, ele falou, se humilhar, não é ser humilhado pelo outro, é se humilhar, reconhecer, se arrepender dos seus maus caminhos, orar a mim, dos altos céus eu ouvirei e vou mudar a situação desse povo. Então, eu tive a minha sorte mudada, a minha vida mudada, quando eu me arrependi de muita coisa. Eu me arrependi das coisas que eu fiz para os meus amigos, para os meus irmãos, para a minha família. Eu me arrependi também das coisas que eu fiz, sabe? Até para os meus inimigos.
Por quê? Porque alguns que se colocavam contra, na verdade nem me conheciam e nem conheciam a Deus. Estavam mais perdidos do que eu mesmo. Então, eu me arrependi de muitas coisas. E eu me humilhei a Deus, dizendo, Senhor, eu não quero essa vida que eu estou tendo. Queridos, você tem noção que eu comi em tantas mesas, eu comi tanta comida gostosa, tantos pratos bons, e eu me encontrei, certa feita, mexendo no lixo. Comendo comida do lixo, comendo o resto. Olha, e isso quando encontrava. Já teve casos de eu não encontrar. Tarde da noite, bateu aquela fome na madrugada. Aonde arrumar comida? O que você mais encontrava era boteco, bares, padaria, lugares onde o povo estava bebendo e aonde eu não podia entrar porque eu estava mal vestido, fedendo. Quanta humilhação. Eu preferi me humilhar a Deus. Entender, reconhecer que Ele muda a vida do homem. Hoje, graças a Deus, novamente em família. A palavra do Senhor diz que Ele faz o homem voltar a viver em família. No livro de Jeremias ele fala sobre isso. Ele faz o homem voltar a viver em família. Então que em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, pense nessas coisas. Não desista de quem você ama. Não desista de Deus. Se Ele ainda não fez o que você espera, o que você pediu, eu quero te dizer que tem 3 coisas aí. Um sim de Deus, o não que Ele não vai fazer, e ou o espere. Pode ser que não seja tempo. Não seja tempo ainda. Então precisa esperar, porque a Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, vai dizer assim, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Então há um tempo para fazer as coisas. Há tempo de plantar e tempo de se arrancar o que plantou. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo disso, há tempo daquilo. Não queira viver uma coisa que ainda não é tempo. Por exemplo, é que nem fruto. Tem fruto que não dá para comer verde. Não dá. Tem fruto que até dá, mas a maioria deles é melhor comer maduro, no tempo certo. Assim é com Deus. Deus vai fazer as coisas no tempo certo. Então talvez você está pedindo agora algo que vai acontecer lá na frente. Não desista, não desfaleça, porque a Bíblia também diz, olha, se você perseverar até o final, sem desfalecer, você vai ganhar. Mas se você no meio do caminho, ou no meio, botou a mão no arado, a Bíblia também fala sobre isso, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Então, não desista. Tá na igreja, tá difícil, continua. Tá tentando com o irmão, tá tentando com o filho, tá tentando com o marido tá tentando com a esposa que ainda não é crente, tá tentando no trabalho, tá tentando com o patrão, com ele. Ei, persevera. Se Deus mandar sair, saia. Se Deus mandar ficar, fique. Se Deus mandar esperar, espere. Esse é o meu conselho para você. Quando é que eu sei disso, pregador? Lendo a Bíblia. A Bíblia vai te trazer uma sensibilidade do Espírito. O Espírito Santo vai falar dentro de você. Você vai saber quando é tempo de falar e quando é tempo de calar. Você vai saber quando é tempo de fazer e tempo de esperar. Então fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tá? Eu hoje estou feliz, estou muito feliz com Jesus. Aí você fala assim, olha, o uso das drogas me trouxe alguns problemas. Mas hoje Deus tem consertado cada um deles. Algumas pessoas deixaram de me respeitar e outras pessoas passaram a me respeitar novamente. Algumas pessoas abriram os braços e me abraçaram de novo. Algumas pessoas ainda me querem longe. Posso dizer para você uma coisa? Fique em Deus, porque eu fico em Deus. Porque em Deus eu tenho consolo. Eu não digo não estou nem aí, não. Não, porque bom é viver em paz. Mas a Bíblia diz, se possível, viva em paz com todos. Se possível. Tem gente que não dá para viver. Tem gente que não dá. Tem gente que você não aceita. Tem gente que não te aceita. Vamos fazer o seguinte? Só não guarda rancor no coração. Não fica com mágoa, não. A vida que segue. É meu conselho para você. A vida que segue. Jesus não se parou por causa daqueles que não o amaram, que não o aceitaram. Jesus não parou, ele continua a sua missão. Sua missão era para me salvar e para te salvar. Olha, eu estou aqui, seguindo a Jesus. Seguindo com muita luta, com muito esforço. Escorrega daqui, escorrega dali, vai para lá, vai para cá. Mas, ó,
firme, firme. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, como diz um louvor. Não volto, não. Para trás eu não volto. Porque é para frente que se anda. Meu irmão, estou avançando em idade. Daqui a pouco. Tchau. Cadê o pastor Marcos? Já foi. Como muitos aí. Deixa eu te falar uma coisa também. Sobre a questão das pessoas que têm muito conhecimento e elas se perdem no conhecimento, se matam. Acabam até matando outras pessoas. Sabe por quê? Porque a nossa parte humana é besteira você achar que o crente, o cristão, ele deixa de ser humano. Ele continua sendo humano, uma parte humana. O que ele não deixa mais é que a carne, a parte humana dele, prevaleça. Agora, somos muito mais espirituais do que carnais. Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam mais dando ouvido à carne. Eu vivo por dinheiro, eu vivo por uma boa casa, eu vivo pelos meus carros, eu vivo pela minha empresa, eu mato pela minha empresa, eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, você está envelhecendo, você vai morrer, vai ficar tudo aí. Não teve um da terra, tá? Desculpa aí, que levou casa para o céu, que levou carro para o céu. Não. Teve os homens que foram transladados, de corpo tudo. Deus levou. Elias, Enoque, Deus levou. Mas não levaram casa, irmão. Não levaram a casa, não levaram o carro, não levaram. Sabe por quê? Lá isso não interessa. Interessa aqui. Mas mesmo assim, não põe o que tem aqui acima do que tem lá. Não põe o teu amor nas coisas daqui mais do que você deve pôr nas coisas que tem lá. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer: buscai o reino, a sua justiça. Traduzindo, conhecimento. Traduzindo, eu quero saber sobre o céu. O que o céu me diz? Qual o meu comportamento como ser humano? Qual o meu comportamento na terra? Amém? Fique na paz. Foi só um momento de reflexão. E nós estamos sempre conversando, sempre lendo, sempre pensando. Esses dias eu estava pensando comigo aqui como a vida está difícil. Não só para mim, para todos nós. Mas sabe, tem gente que está debaixo de escombros agora. Sim, lá nas guerras, na guerra que está acontecendo. Tem gente que está, sabe aonde? Nos leitos de hospitais. Tem pessoas que estão, sabe aonde, meu irmão? Debaixo da sepultura. Queria viver, mas não estão. Já morreram. Então, nós estamos bem. Vamos lutar. A luta é tão interessante, a luta do boxeador, essas lutas de artes marciais, é muito engraçado, porque muitas vezes você não sabe quem vai vencer. Mas os dois estão lutando em busca de uma só coisa, da vitória. Meu conselho para você, continue lutando em busca da vitória. Amém? Sabe por quê? Porque eu e você estamos aqui, reunidos no nome do Senhor, para clamar, para invocar o nome santo do Senhor. Ele já nos separou para Ele. Você está na terra, mas já está separado. Você tem dono, você tem pai. Amém? Fique tranquilo, porque Deus é contigo. Fique tranquilo, porque Deus é contigo. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar agora, agradecer a Deus. Tenha um ótimo final de semana, uma boa semana que está vindo aí. Lute sempre, irmão. E se tiver que chorar, chore. A Bíblia vai falar: entra no teu secreto, fala com o teu pai, porque o teu pai, ele há de te recompensar em público. Aquilo que você pede a pai em secreto, ele vai fazer em público. Tudo para a glória dele, tudo para a honra dele. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, pela família. Obrigado por tudo que nós temos, pelo que nós somos. Obrigado por cada dia, cada minuto, cada segundo de vida. Obrigado, Senhor. Fica conosco, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos protege. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E não se apegue muito a essas coisas não, viu, irmão? Se apegue muito às roupas, nessas coisas não. Sabe por quê? Porque interessante é que Jesus nos valorizou. E sabe como que ele nos vê? Nus.
Sabe como que ele nos vê? Ele não valorizou ninguém pela roupa que vestia. Não. Ele valorizou você pelo teu coração, pelo teu corpo, pela tua alma, pelo teu espírito. Então, em nome de Jesus, não é que você deva andar no nu, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo para você, se apegue-se em Deus. Ame a Deus sobre tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Antes de acabar essa live, eu posso te fazer uma pergunta? Você está bem? Busque aquilo que te faz bem. Sabe por quê? O tempo está passando. Irmão, tem um monte de coisa que você pode fazer e não faz. Sabia? Vai nadar, se matricula numa academia, sabe? Vai se divertir, sabe? Viva com a família, faz piquenique num parque, sabe? Vai com pouca coisa, leva lanche de casa, sabe? Faça alguma coisa para que a vida melhore. Faça alguma coisa. E outra coisa, você sabe cantar? Canta mal? Eu também. Cante! Cante dentro de casa. Você vai ver que o clima da casa, sabe, o ar, o ambiente, ele vai mudar. Você sabia que você tem o poder de mudar o ambiente? Acorde cantando. Ah, mas eu tô sem vontade. Põe uma música que você goste. Lute, irmão. Sabe o que estão dizendo aí no inferno? Que você não vai viver. Que você tem que morrer. Sabe o que o céu está dizendo? Aquilo que Jesus disse. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Olha, a minha esposa, ela começou a fazer umas toalhinhas e escrever nomes. Pastora Fabiana. Ó, para você ver aqui, ó. Ela começou a fazer esses trabalhos aqui, ó. Ela começou e ela tá fazendo para as pessoas, sabe, bordando, escrevendo, tal. Isso, ó, deu uma outra visão para ela. Tá fazendo bem para a cabeça dela. Daqui a pouco ela tá vendendo, tá ganhando o dinheirinho dela. Então ela buscou fazer alguma coisa. Você, pregador, pega estudos para fazer. Você que é levita, pegue louvores. Tem a sua pasta dos seus preferidos. Sabe? Dos seus louvores preferidos. E cante. Irmão, vou te confessar uma coisa. Você sabia que o diabo, todo dia, ele quer tirar a tua paz. Todo dia ele quer acabar com a tua paz na sua casa. Sabe como que você faz isso? Lançando a paz que excede todo entendimento. Eu tô cheio de dívida, mas eu vou louvar. Eu tô com dores, mas eu vou louvar. Eu tô enfermo, mas eu vou louvar. Porque Deus me criou para o seu louvor e adoração também. Deus me criou com propósito para dissipar toda a obra de Satanás. Deus nos criou com propósito. Sabe por quê? Ele nos diz na sua palavra que nós somos luz, a luz dissipa as trevas, que nós somos sal, o sal dá gosto, e se comer muito sal dá sede de água, gera sede nas pessoas, faz com que as pessoas sintam vontade de falar com você, sim, e faça com que as pessoas procurem você para saber, o que eu faço, irmão? Aqui tá certo, para cá tá certo, irmão, como é que você faz para ser feliz? Já disse numa live, me perguntaram se eu fico rindo o tempo todo e se eu acho graça o tempo todo. Não, já é da minha natureza ser risonho, irmão. Mas posso falar para você? Até na rua, nas drogas, na sarjeta, havia momentos que nós acabávamos sorrindo de alguma coisa. Sabe o que é isso, irmão? É perseverar, mesmo em meio à dor. É ser resiliente. É ali, ó. Estão dizendo que você não pode, você pode. Vai fazer uma academia, faça um regime, vai fazer balé, vai fazer jazz, vai dançar, vai fazer alguma coisa, irmão. Porque tem coisas que a gente fica falando, isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, isso é pecado, isso eu não posso. Deus quer te ver feliz e bem. Se ele vir e encontrar você em tempo de rir, você chorando, meu querido, a Bíblia diz, sorrir com os que sorriem e chorar com os que choram. Você acha que é para você ficar chorando o tempo todo? Para com isso. Eu vou chorar porque eu estou sem dinheiro. Eu vou chorar porque eu estou sem saúde. Eu vou chorar porque ninguém me ama. Porque ninguém me quer. Eu vou chorar quando eu tenho um Deus que morreu por mim. Jesus, o Filho de Deus, que também é Deus, morreu por mim. Para que eu tivesse vida.
Ele pagou o preço no meu lugar, no teu lugar. E outra coisa mais ainda, que eu quero te dizer, meu irmão. Você tem a obrigação de ser feliz. Você tem a obrigação de viver livre. O diabo não pode nos escravizar. Os vícios não podem nos escravizar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não andamos mais pela carne, nós vivemos pela palavra que diz que nós somos de Deus. E quem é de Deus vence o mundo. Amém? Paro por aqui. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe a todos vocês aí, em nome de Jesus. Nos ajuda, falando, sabe o quê? Palavras boas. Isso nos ajuda, falando palavras boas. Cante dentro da tua casa, dance, ó. Dance, faça gesto. Depois de um tempo, no começo pode parecer ridículo para algumas pessoas. Pode parecer sem graça. Primeiro que vão dizer que você está doido. Fica tranquilo, porque isso a palavra diz que eles nos veriam como loucos mesmo. Sabe por quê? Vivemos em tempo de guerra, mas vivemos em paz. Como isso? Vivemos em tempo de escassez. Escassez de alimento, de dinheiro. Mas feliz. Como isso? Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. Jesus tirou o povo do Egito, e a Bíblia diz que ele disse assim, que levou o povo para fazer um banquete no deserto. Acaso poderá Deus nos preparar um banquete no deserto? Pode. A Bíblia diz que pode. Lá eles tiveram maná, tiveram codornize, a água não faltou. De manhã ou de dia, coluna de nuvem para proteger do sol. À noite, coluna de fogo para aquecer, para espantar também os bichos que tinham no deserto à noite. Ei, a proteção de Deus está de noite, está de dia, está com a gente. Chorar, para quê? De vez em quando é bom, em reconhecimento de tudo que está acontecendo. Mas posso dizer, viver chorando, viver lamentando, cuidado, quando Cristo deu a própria vida para que nós vivêssemos a dele. Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Então viva, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Tá? Mais uma vez, deixa eu dizer para você, não se atente para a roupa, não. Não se atente para a aparência, para essas coisas, não. Sabe? Se atente ao que está aqui e aqui. Amém? Deus abençoe a todos.